Você está notando que a sua voz está mais grave? Passou o tempo, você cantava, você tinha um alcance belíssimo e de repente foi passando o tempo e a sua voz foi ficando cada dia mais grave. Você tem notado isso? Ou até menos tempo, doutora? A realidade é que faz uma semana e a minha voz está muito grave, ela mudou. Então, nesse vídeo eu quero falar para você os motivos pelos quais a voz fica grave. Eu sou a doutora Sabrina Farnese, eu sou médica laringologista e esse é o canal Medicina da Voz. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos muito interessantes por aqui falando sobre voz. Então vem comigo, descobrindo tudo e todos os motivos pelos quais a sua voz está mais grave. Falar um pouquinho de edema de Heinck. Vimos aí nesse depoimento da Miley Cyrus que ela fez uma cirurgia para remoção do edema de Heinck, porque o edema de Heinck deixa a voz bem grave. São aquelas mulheres que têm uma voz aí que fica até tão grave que você pensa que é a voz de um homem. Então o edema de Heinck ele é causado principalmente pelo tabagismo, o hábito de fumar, quer seja qual seja esse tipo de fumo, pode ser cigarro eletrônico, cigarro, qualquer fumo, mais o abuso vocal. Então a gravidade do edema de Heinck está associada a esses fatores. O abuso vocal é também um fator importante. Então, se o paciente tem edema de Heinck, a voz fica muito grave e aí precisa passar por uma cirurgia para melhorar a voz e ficar acompanhando. Voz mais grave é uma situação que os pacientes se preocupam muito, principalmente porque eles têm que abaixar os tons e isso às vezes é muito difícil, principalmente porque eles olham aqueles vídeos antigos e eles veem que a voz deles está mais aguda, a voz ela tinha um alcance melhor e de repente ele já teve que abaixar vários tons e a voz está bem grave. Então isso incomoda muito os pacientes. Mas a gente tem dois tipos de situação, a gente tem a voz masculina e a voz feminina. Então a voz feminina, quando ela está mais grave, ela começa a gerar a pessoa começa a perder um pouquinho a identidade vocal, principalmente porque a mulher tem a voz mais aguda. Então, quando ela perde aí, ela vai para um grave, isso para ela é muito difícil, porque a voz feminina não é dessa maneira. Outra situação que deixa a voz grave é o chamado edema, o edema das pregas vocais, o inchaço das pregas vocais, que pode ser causado por uma situação chamada edema de Heinck. O edema de Heinck pode causar a voz mais grave e bem mais grave, no caso aí das mulheres tabagistas e que falam bastante. O perfil dessas mulheres que tem essa voz mais masculina, mais grave, é uma paciente tabagista de longa data e que essa paciente, ela fala bastante. Normalmente os pacientes falam bastante, são essas que desenvolvem o edema de Heinck. E o tratamento do edema de Heinck normalmente é pedir aos pacientes, dar aí a oportunidade deles se tratarem para abandonar o tabagismo. Então as mulheres abandonar o tabagismo e o homem também pode ter edema de Heinck assim leve, mas não a ponto de deixar a voz tão grave quanto a voz feminina. Então assim, o edema de Heinck a gente pode fazer uma cirurgia para esvaziar essa prega vocal, tirar esse inchaço e melhorar a voz. E os pacientes gostam bastante da voz, melhora bastante, a voz volta a ser uma voz feminina e os pacientes ficam muito felizes com o resultado, mas tem que parar de fumar. Quando eu vou operar as pacientes, eu explico para elas, só vou te operar se você parar de fumar, viu, amorzinho? Tem que parar, porque não adianta nada a gente operar, a gente deixar a sua voz bonita e depois ela ficar ruim de novo, já que a gente já operou essa prega vocal. E o risco, o risco de câncer. Então a gente sempre conversa, sempre dá nosso apoio para que haja essa cessação do tabagismo, tá bom, pessoal? Algumas medicações, elas podem causar aí essa questão mais grave da voz, a transição para a voz mais grave. E normalmente são as substâncias anabolizantes, né, pessoal? Eu sempre falo isso aqui para vocês sobre os anabolizantes, quer sejam qualquer deles, pode ser até aquele que você passa na mãozinha, na pele, gelzinho de testosterona, pode ser também o chip que você coloca aí para ficar mais bonita, para poder conseguir um condicionamento melhor, ou até mesmo para tratar um mioma, alguma situação, pode deixar a voz mais grave, como também os anabolizantes injetáveis, que são os mais comuns, que são usados aí,
que é para hipertrofia muscular, né, testosterona, também a gestrinona, tem essa questão de deixar a voz da mulher mais grave. E a voz do homem, muitas pessoas me perguntam, doutora, a voz masculina, ela fica também mais grave com o uso do anabolizante? Pessoal, eu não vejo mudanças em termos de voz mais grave do homem com o uso do anabolizante, mas o que eu vejo é que a voz fica mais fraca. Como assim? Fica mais sujeita a ter lesões. Então eu vejo pacientes que têm cistos, pacientes que têm mais, às vezes tem 2, 3 cistos nas pregas vocais, porque fazem bastante força e acaba que essa voz fica muito rouca devido ao esforço vocal. Mas a voz não fica mais grave por isso, tá, pessoal? Então a voz masculina já fica uma voz grave da maneira que ela já era. Então, uma causa que eu botei para vocês aqui de voz mais grave foi o uso das medicações que têm caráter anabolizante. Então, essas medicações, algumas pessoas também relatam, as mulheres, que até o óleo pronobis, que é uma substância aí que o pessoal fala que é fitoterápico, que é natural, também tem essa questão de deixar a voz mais grave, a voz feminina. Não vi artigos científicos falando, mas nós temos relatos aí de pacientes que falam sobre essas substâncias. A voz ficar muito mais grave, a gente diz aí em vários tons, a gente pode relacionar sim ao uso dos anabolizantes. E às vezes uma voz mais grave, com um tonzinho abaixo, alguma coisinha bem leve, a gente pode atribuir ao refluxo, tá, pessoal? Então o refluxo, porque faz um leve edema, pode dar uma voz um pouquinho mais grave, mas não quer dizer que a voz grave, assim como a questão do anabolizante. A gente tem que lembrar que existem vários tons, existe uma escala aí da voz que a gente vai colocar cada tom da voz e não tem como dizer que um paciente tem uma voz muito mais grave e é o refluxo, tá, pessoal? Então a gente já descarta essa possibilidade. A voz fica ligeiramente mais grave e isso a gente coloca tanto para a mulher quanto para o homem. Não tem diferença entre gênero ou a questão de ser mulher ou homem, mas existe essa voz levemente mais grave. A situação de piorar o alcance vocal pode ser também por causa de uma lesão, tá, pessoal? Então, às vezes, uma lesão pode dar essa mudança do timbre da voz. Lesões que fazem voz mais grave, a gente sempre lembra dos cistos. Os cistos, eles deixam a voz mais um pouco... fica rígida a prega vocal, fica inchada, então isso pode causar uma voz um pouco mais grave, uma voz fraca, grave e fraca. Então isso é uma questão também que acontece com a questão dos cistos, deixar a voz mais grave. Às vezes também os pólipos eles têm uma voz mais irregular, porque eles são muitas vezes sésseis, né? Eles ficam movendo para lá e para cá, o pólipo fica movendo, então movendo ele faz essa voz irregular, mas que fica intercalando com períodos mais graves, a voz fica mais grave, mais rugosa, mais suja. Isso é típico também dos pólipos. Então, já disse para vocês que medicações, já falei sobre lesões, já falei sobre situações que deixam as pregas vocais inchadas e por isso a voz fica mais grave. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Não esquece de curtir, se inscrever no canal para que sempre tenham vídeos interessantes aqui falando de voz. E também vou passar para vocês o meu espaço aqui na Barra da Tijuca, o Auto Voice Medical Center, onde eu cuido de vários profissionais da voz, várias celebridades, pessoas que amam a voz e usam a voz como instrumento de trabalho. Vai passar aqui os contatos, tá, pessoal? Tanto das presenciais quanto do acompanhamento online, das minhas consultas online. Eu faço um acompanhamento com vocês em shows aí pelo Brasil inteiro, de forma online, tá, pessoal? E vejo que tem sido maravilhoso. A gente consigo ver exames de vocês, consigo indicar profissionais para vocês. Então, o acompanhamento comigo no Brasil inteiro tem sido maravilhoso. Então, se informa aí nesse WhatsApp que a Paulinha vai explicar tudo para vocês. Espero que tenham curtido e fiquem com Deus. A Auto Voice é uma clínica de excelência em otorrinolaringologia, fonoaudiologia e voz. Aqui você encontra os melhores profissionais e os exames mais modernos dentro dessa especialidade. Possuímos os melhores exames das cordas vocais que são realizados em alta resolução e com os melhores equipamentos. Se você gosta de cantar ou usa a voz profissionalmente, sem dúvida esse é o lugar para você cantar bem e com muita saúde.
diferencial da AutoVoice é que aqui você não é apenas um paciente. Você se sente em casa e você pode contar com a ajuda dos profissionais que trabalham aqui para ficar cada vez mais saudável.